Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Ao texto lido. É porque se fôssemos entrar no seu contexto, nós estaríamos exatamente demandando muito tempo para aquilo que queremos dizer esta noite. É que, irmãos, hoje no mundo chamado cristão é comemorada ou celebrada a Páscoa, e há tantas novidades, sabe? Quando eu era menino, minha avó dizia: hoje é quarta-feira de trevas, então não toma banho, porque era quarta-feira de trevas. Quinta-feira maior, quinta-feira, já viu, não varria nem a casa. Sexta-feira, da paixão, não se come carne, né? Se come peixe. E eu pergunto: e peixe não é carne? Não, é peixe que se come, né? Sábado, de aleluia. E tem uma coisa: se na missa não encontrasse um pingo de sangue, o mundo se acabava. E o domingo era o domingo da ressurreição e a morte de Judas. Aí fazia aqueles bonecos grandes, né, para enfocar o Judas aí. Então, meus amados irmãos, essa tradição que recebemos da igreja tradicional, do catolicismo romano, que não tem nada a ver com o cristianismo, sabe? Hoje é uma tendência muito forte aqui no Brasil e fora do Brasil também, trazer as práticas do Antigo Testamento. Tem igrejas por aí usando já quipar, usando aí Arca da Aliança, chofar, e tantos outros objetos lá no tabernáculo, do templo de Salomão, do templo de Zorobabel também. E enfim, irmãos, como se estas coisas tivessem um valor extraordinário para a nossa vida cristã. Quem ler a carta de Paulo aos Gálatas, e agora neste trimestre estudamos exatamente a carta aos Hebreus, e vimos que tudo aquilo, meus amados irmãos, da antiga aliança, tudo aquilo era sombra de uma realidade que havia de vir. É uma tipologia, uma simbologia daquilo, de uma realidade que havia de se cumprir na nova aliança ou no Novo Testamento. Não precisamos mais de sacrifício de animais, não precisamos mais, amados irmãos, de candelabro, de mesa com os pães da proposição ou da presença, da arca da aliança, da arca do altar do incenso, nem tampouco do holocausto, bacia para a purificação.
Nada disso. O escritor aos Hebreus, ele mostra com muita precisão, e nós estudamos neste trimestre exatamente a carta aos Hebreus. Agora, se um judeu, por ser judeu e ser da igreja messiânica e quer guardar as tradições do judaísmo, tudo bem, fica lá com ele. Agora, nós somos gentios, abraçamos pela fé Jesus Cristo nosso Senhor, somos salvos, glórias a Deus. E realmente, queridos, tudo aquilo era sombra de uma realidade futura que se cumpriu em Cristo Jesus nosso Senhor, glórias a Deus. E aqui Paulo diz, amados irmãos, alimpai-vos, pois, do fermento velho que contamina, do pecado. Aqui é, na verdade, irmãos, pecado. O fermento aqui se refere ao pecado. O fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Nós não vivemos mais no pecado, na prática da antiga aliança. Não, nós vivemos agora, queridos, na dispensação da graça. Aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, queridos, ali era exatamente uma figura de uma realidade que estava para vir, Cristo Jesus, nosso Senhor. A Páscoa, até hoje, os judeus celebram nas sinagogas, porque eles não têm tempo. Eles vão lá para o Muro das Lamentações, eles vão para as sinagogas, eles se reúnem em família e celebram a Páscoa. E o que é a Páscoa? O que a igreja tem a ver com Páscoa? Absolutamente nada. Temos nada a ver com Páscoa. A Páscoa foi instituída para o povo judeu. Eles estavam lá no Egito, e naquela noite de libertação, isso está aqui no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus instituiu a Páscoa para o seu povo, ainda na terra do Egito. Páscoa significa passagem, ou seja, era naquela noite que o povo havia de deixar o Egito. Era a noite da libertação, da passagem mesmo, da servidão, da escravidão para a libertação. E ouçam o que diz o texto sagrado: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel. Não era para os estrangeiros, não era para os estranhos, não era para os gentios, era para o povo de Israel, a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, ou seja, para cada família. Cada família tomaria um cordeiro, e vamos ver o que ia acontecer. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Ou seja, geralmente a família era constituída de 8 a 10 membros, então era considerada, irmãos, uma família pequena. Então juntava-se a outra família, e as duas famílias juntas formavam, na verdade, uma família normal para a celebração da Páscoa. Então tome do seu vizinho, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, não podia ter defeito, um macho de um ano,
Não podia ter menos de 8 dias, nem mais de 1 ano. Tá certo? Então tomava esse cabrito ou esse cordeiro, e vamos ver o que ia acontecer. O qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, ou seja, ao pôr do sol, ao iniciar para o povo judeu um novo dia, ou seja, a partir das 18 horas. E diz mais o texto sagrado: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ou seja, pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Seria exatamente, irmãos, uma celebração. Eles haviam de comer o pão sem fermento, a carne do cordeiro ou do cabrito assada e ervas amargosas. Essas ervas amargosas, irmãos, fazia lembrar a eles que eles foram escravos na terra do Egito, para eles nunca se esquecerem que foram escravos, como ervas amargosas também. Sofrimento vocês passaram aí, 430 anos debaixo da servidão. Não comereis de nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos dos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glórias a Deus. E Deus instituiu a Páscoa a partir do Egito para o povo celebrá-la anualmente. Fazia parte das principais festas do povo judeu. Para quê, pastor? Para que o povo nunca viesse a esquecer que foi escravo na terra do Egito. Então a Páscoa trazia a lembrança ao judeu de que ele fora cativo, servo, tinha sido escravo na terra do Egito. E, meus amados irmãos, esta foi a Páscoa celebrada lá, e posteriormente o povo se esqueceu da Páscoa do Senhor, deixaram de celebrar a Páscoa. E eu fico pensando assim, meus irmãos, como o ser humano é fraco, porque um grande livramento Deus deu ao seu povo. Estava na terra do Egito, debaixo do chicote de Faraó. O povo estava oprimido, e um começou a orar: não dá mais para suportar. Começou a orar, outro começou a orar, uma família começou a orar, 2 famílias começaram a orar, e finalmente todo o povo começou a levantar um clamor a Deus. E Deus aparece a Moisés lá em Horebe e diz: ouvi o gemido do meu povo e desci para livrá-lo. Glórias a Deus. Realmente, irmãos, o povo nunca devia esquecer que tinha sido escravo na terra do Egito, que estava debaixo do jugo de Faraó. E para vocês terem uma ideia, na trajetória dos 40 anos para a terra da promissão, o povo murmurou e chegou até mesmo a dizer: vamos voltar para o Egito. Povo ingrato, povo incrédulo, povo de dura cerviz. Queridos, a história se repete. O Egito é símbolo do mundo, de onde Jesus nos libertou dessa escravidão. Se você hoje é crente, se você hoje está caminhando, não para a terra dos cananeus, mas você está caminhando para o céu, saiba ser grato a Deus. Veja onde você estava, na escravidão,
debaixo do jugo do pecado. O pecado era o senhor da sua vida, dominava você. Você era escravo do vício, da droga, do fumo, da prostituição, do assalto, da mentira, do adultério, da cobiça. Mas o Senhor alcançou você. O Evangelho chegou aos seus ouvidos. O Espírito Santo convenceu você do pecado. Glórias a Deus, da justiça, do juízo. E você aceitou a Jesus como Salvador. Nunca se esqueça de Jesus, que resgatou você do Egito, deste mundo tenebroso, deste mundo mau, deste mundo cruel. Glórias a Deus. Então, Páscoa para o povo judeu, para nunca esquecer de que foi servo, escravo na terra do Egito. A Páscoa traz a lembrança para o judeu exatamente esse quadro que eles viveram. Mas para nós, igreja, celebrar a Páscoa? Não. Nós somos igreja. Somos o povo da nova aliança. E Jesus, na verdade, irmãos, naquela quinta-feira que antecedeu a sua morte, na sexta, ele celebrou a Páscoa pela última vez. Jesus era judeu, a salvação veio do povo judeu. Jesus era da tribo de Judá. Ele era judeu, então naquela noite, irmãos, ele celebrou a Páscoa com os seus apóstolos, e todos eles eram judeus. Mas em seguida, Jesus institui um memorial. Jesus institui a Santa Ceia. Ele toma o pão e dá graças. E após haver dado graças, ele parte e dá aos seus discípulos e diz: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Aleluia. Semelhantemente toma o cálice e, havendo dado graças, diz para vocês: tomem, bebam, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Aleluia. E Paulo, irmãos, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, essa passagem bíblica, todos nós a conhecemos. Mensalmente, quando celebramos a ceia do Senhor, nós lemos essa passagem bíblica. E o apóstolo Paulo, ele diz: porque eu recebi do Senhor. Paulo não recebeu de algum dos apóstolos, ele recebeu diretamente de Deus. Eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão. Ele não tomou bolacha, ele não tomou bolo. Tem muita gente aí celebrando a ceia do Senhor com bolo, com bolacha, com biscoito. Eu acho que quem celebra assim está redondamente equivocado. Jesus tomou o pão, glórias a Deus, e havendo dado graças, aleluia, diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança, novo pacto. Aleluia, novo pacto, glórias a Deus, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Glórias a Deus. É por isso que a igreja de Jesus não celebra a Páscoa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela celebra a ceia do Senhor. Glórias a Deus. Traz a nossa memória, porque é na verdade um memorial. A Santa Ceia é um memorial.
quando nós nos reunimos mensalmente para a ceia do Senhor, nós, ao tomarmos o pão, trazemos à memória aquilo que Jesus fez por nós no seu corpo. Glórias a Deus. Quando tomamos o cálice, trazemos à memória do seu sangue que foi vertido por nós. Glórias a Jesus. E na verdade, queridos irmãos, ao tomarmos o pão e o cálice, nós não aderimos, longe de nós tamanha coisa, pensar como pensa a igreja tradicional, que ali está o corpo e o sangue de Jesus Cristo vivo como ele está no céu. É a chamada transubstanciação, ou seja, aquela substância se transforma no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Isso não tem apoio escriturístico, isso não tem apoio nas Sagradas Escrituras. Também os reformadores adotaram a consubstanciação, ou seja, a presença de Jesus nesses elementos. Nada disso. O pão, irmãos, é simbólico. O cálice de igual sorte não sofre nenhuma mudança, nenhuma transformação. Tanto que, amados irmãos, ali estava Jesus. Quando ele entregou o pão, disse: este é o meu corpo. Mas o corpo dele estava ali. Aquilo era tão somente um símbolo. Vocês tomem, comam. Isso aqui representa, simboliza o meu corpo que é partido por vocês. De igual sorte, toma o cálice. Tomem, bebam. Esse é o meu sangue. Aquilo não era sangue, aquilo era um símbolo, tão somente. E assim, meus amados irmãos, diz o apóstolo Paulo, que recebeu do Senhor, glórias a Jesus, e diz: mas eles, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Glórias a Deus. Até que venha. Ele não veio ainda, nós estamos esperando, estamos aguardando Jesus voltar. Aleluia, glórias a Deus. Não temos nada a ver com Páscoa. E cuidado com seus filhinhos. Coloca lá na escola, chega em casa pintado de coelho, com ovo de Páscoa aí para vender no supermercado, de chocolate desse também. É muito comércio, é muita coisa que se cria aí. Muitas pessoas pensam que há uma fundamentação, há uma base bíblica para estas coisas. É muita ignorância. É por esta razão que eu aconselho meus irmãos: venham para o culto de doutrina, venha para a escola bíblica dominical, venha aprender a palavra de Deus, venha defender a sua fé, venha dizer aquilo que Deus diz da sua palavra. Glórias a Deus. Realmente o pão é simbólico. Glórias a Deus. Quando comemos o pão, e aqui vai uma mensagem para quem parte o pão: nunca corte uma fatiazinha bem pequenininha, porque não dá para comer. Olha, uma fatia que dê para mastigar. Enquanto você toma e come mastigando aquela fatia de pão, glórias a Deus, lá no seu coração, no mais profundo da sua alma, sua mente está voltada, aleluia, lá 2000 anos passados, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, glórias a Deus, deu-se a si mesmo por mim. Ele foi chicoteado por mim, ele foi esbofeteado por mim, ele foi pregado por mim, ele foi crucificado por mim. Glórias a Deus. Cordeiro de Deus, que disse João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais necessário um cordeiro ou um cabrito, não é mais necessário ervas amargosas, não. Jesus, ele assumiu, Jesus é a realidade. Jesus, na verdade, é o Cordeiro que uma vez por todas deu a sua vida pela humanidade. E quando tomamos e comemos, o Espírito Santo está em nós, e sentimos
que eu, um pecador, que devia ser condenado, que devia ir para o inferno, mas Deus me amou, enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Trazemos à memória o que Ele fez por nós. Glórias a Deus. Toma o cálice de igual sorte, e ao tomarmos o cálice, glórias a Deus, na nossa memória está o sangue dele que foi vertido. Aleluia. Aí disse João: se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, de todo pecado. Glórias a Deus. Nisso está a nossa alegria, nisso está a convicção de que somos o povo de Deus, somos igreja. Mensalmente celebramos a ceia do Senhor, glórias a Deus, e não se toma a ceia do Senhor de qualquer maneira, não. Olhe, queridos, eu quero deixar aqui bem claro uma coisa: no dia que eu e você aceitamos Jesus como Salvador pessoal, os nossos pecados foram perdoados. Como isso aconteceu, pastor? Recebemos a justificação, ou seja, Deus olhou para mim e para você e nos viu como pessoa que nunca cometeu pecado, apagou, passou a esponja. Glórias a Deus. O sangue de Jesus Cristo, aleluia, que foi imolado, que foi sacrificado no altar da cruz, aleluia, nos purificou de todo pecado. Glórias a Deus, nos purificou de todo pecado. Então, pastor, e daí por diante? E daí por diante? Daí por diante, você não vive mais debaixo do jugo do pecado. Não. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que falava mal do irmão, não fala mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fornicava com a namorada, não fornica mais. Por quê? Porque nós fomos transformados. Naquele dia, quando você decidiu de todo o coração aceitar Jesus como seu Salvador, reconhecendo que é um pecador e que precisa da graça de Deus, naquele momento todos os seus pecados foram perdoados. Você foi justificado, glórias a Deus. E daí por diante, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Não tem, porque não estamos dispostos a nós humanos, não estamos mais debaixo do pecado. Não estamos, estamos debaixo da graça. Da graça. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. E Paulo, irmãos, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Se é pela graça, então vamos permanecer no pecado para que a graça abunde na nossa vida? Aí responde ele: de modo algum, de maneira nenhuma. Por que, Paulo? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se morremos para ele, se o pecado não tem mais domínio na nossa vida. Outrora eu e você éramos servos do pecado, estávamos debaixo do peso do pecado, mas agora não, agora estamos debaixo da graça, a graça bendita do Senhor. Glórias a Jesus. Aleluia. Essa graça libertadora, essa graça que nos dá oportunidade de nos aproximarmos de Deus com um coração sincero diante dele. Aleluia. É por isso, irmãos, que o crente salvo, ele não vive mais na prática do pecado. Se você vê uma pessoa dizendo que é crente, mesmo com a Bíblia na mão,
mas vive na prática do pecado, essa pessoa não nasceu de novo, essa pessoa não foi regenerada, ainda está debaixo do pecado, precisa de libertação, precisa de transformação, precisa de regeneração. Por quê? Porque a partir do momento que aceitamos a Jesus como Salvador, nós passamos de uma velha para uma nova criatura. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, não andamos mais debaixo do jugo do pecado, mas agora andamos debaixo da graça de Deus. E cuidado para não transformar a graça em libertinagem. Tem muita gente aí, não, eu sou salvo, eu sou crente, eu tenho cartão de membro, eu fui batizado, eu tomo Santa Ceia, então eu posso fazer o que quiser. Não, Senhor, não. Está redondamente enganado. É verdade. Olha, irmãos, Jesus nos justificou, Jesus nos regenerou. Posicionalmente nele nós somos santos, santificados em Cristo. É o que Paulo diz aos Coríntios, santificados em Cristo. E acontece o que, pastor? O Espírito Santo nos foi dado. Está conosco o Espírito Santo do Senhor. Glórias a Jesus. Então se toma a ceia do Senhor, o pão e o cálice, glórias a Deus, com a consciência de que fomos comprados por bom preço. Jesus, no seu corpo, vertendo o seu sangue, ele nos comprou para Deus. O pobre do cabrito, do cordeiro, derramava o seu sangue em sacrifício pelo pecador, tão somente cobria o pecado, mas o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus não cobre pecado, o sangue de Jesus limpa de todo o pecado. Glórias a Deus. Não vivemos mais no pecado por causa disso, fomos regenerados. Então quando tomamos a ceia do Senhor, aleluia, e Paulo diz, ninguém tome a ceia indignamente. Ou seja, como é que a pessoa está vivendo no pecado e toma a ceia do Senhor? Outras pessoas desprezam até, pega o pão, coloca na boca, mastiga, fica conversando com o vizinho como se nada tivesse acontecendo. Pega o cálice, sacode na boca, se levanta e vai embora. Não tem nenhuma consideração àquele momento tão solene, aquele momento quando estamos celebrando um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Louvado seja Deus. Então a nossa memória se volta para o Calvário. Ele deu a sua vida, ele verteu o seu sangue para me libertar. Eu estou livre do pecado, vou tomar santa ceia. Se tenho alguma coisa contra o irmão, algum pecado, não vou esperar pela santa ceia não, eu vou confessar logo. E se for passivo de disciplina, vai ser disciplinado também. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ora, se tomar a ceia do Senhor indignamente, diz Paulo, quem come e bebe indignamente sem discernir o corpo do Senhor, está tomando para a sua própria condenação. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morrem, gente que já morreu. E o que foi que aconteceu? Tomou a ceia indignamente. Eu não sei, irmãos, o grau de disciplina de pecado, como Deus aplica essa disciplina. Eu não posso entender como é que uma pessoa vive de forma oculta, secreta, se esconde do pastor, se esconde do dirigente da congregação, se esconde da congregação, do irmão, até da esposa, do esposo, dos filhos, seja de quem for. Mas eu quero dizer para você, diante daquele cujos olhos alcançam todo esse grande universo, ninguém escapa. Ninguém, absolutamente. E se há uma coisa boa para nós, meus amados irmãos, é andarmos com a nossa consciência em paz diante de Deus e dos homens também. Tomarmos a ceia do Senhor com dignidade,
Graças te dou, Senhor, porque sou salvo. Glórias a Deus. Verdade é que eu peco porque sou pecador. Na verdade, irmãos, nascemos no pecado. E serve que não temos pecado? Nós pecamos, claro. Agora, queridos, não vivemos mais debaixo do jugo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O crente, ele peca por acidente. É um acidente. E mesmo assim ele corre imediatamente, vai pedir perdão, se reconcilia, busca na verdade a Deus primeiramente e a igreja, porque ele faz parte desse corpo chamado igreja, e não há como escapar, não há como fugir. Glórias a Deus. Davi pensou que fugia, que estava tudo em secreto, estava tudo debaixo do tapete, mas Deus manda o profeta Natã e descobre o pecado de Davi, e no Salmo 51 ele diz: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. Ele confessa seu pecado. Parece que estava num sono, estava adormecido, mas de repente se desperta. Queridos, assim é o crente em Jesus. Se ele comete algum pecado, alguma falha, imediatamente o Espírito Santo que está nele diz: olha, você errou, você fez o que não era para fazer, pede perdão, vai te reconciliar. Se ofendeu a teu irmão, vai à casa dele, deixa a tua oferta no altar, vai te reconciliar com o teu irmão. Isso é muito sério para nós. Como é que se vai tomar a Santa Ceia, o pão e o cálice, que não dá a paz do seu irmão porque não gosta dele, porque não vai com a cara dele, porque está devendo a ele e não paga, corta caminho? Isso não é coisa, irmãos, de um crente salvo. E eu tenho dito e vou repetir quantas vezes Deus me deu a oportunidade: é muito bom ser crente, mas só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Andar com Jesus, viver com Jesus, estar em paz com os nossos irmãos, isso é algo maravilhoso. Aleluia! Então hoje celebramos não Páscoa, mas celebramos a ceia do Senhor. É um memorial, glórias a Deus, que aponta para o passado. Jesus morreu por mim, entregou sua vida, seu corpo, seu sangue em meu lugar. Aponta para o presente também: eu sou salvo. Glórias a Deus. Eu sou salvo, devo na verdade servir ao Senhor, devo adorá-lo, devo viver para Ele. E aponta para o futuro também: Ele vai voltar, Ele vai voltar. Glórias a Deus. E como diz o compositor do hino sacro da harpa cristã, tudo nos mostra que Cristo já volta, que Cristo já volta. Os sinais, o que está acontecendo hoje no globo, no planeta Terra, conflito entre as nações, a pornografia, a imoralidade, a multiplicação da iniquidade, tudo isto nos mostra que Cristo está voltando. Glórias a Deus. Está acontecendo com Israel, cercado por inimigos, a ressurreição do Estado, da sua terra, do seu povo. Hoje estará ali aquele povo, naquele pequeno território, porque ainda não alcançou o que Deus prometeu, mas ali está a descendência biológica de Abraão, um povo com quem Deus vai tratar com ele para o futuro. E digo para vocês, se em 14 de maio de 1948 nasceu a nação, o Estado foi criado pela ONU, glórias a Deus, cumprindo o que diz o profeta Isaías no capítulo 66 do seu livro. Se Israel triunfou na Guerra dos 6 Dias em 1967, resgatando Jerusalém Oriental, se na Guerra de Yom Kippur em 1973 Israel saiu vencedor contra aquelas nações inimigas, e até hoje em tecnologia, em agricultura, enfim, meus amados irmãos, Israel está debaixo dos olhos das nações. E o que é isso, pastor? É um sinal de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Igreja, vamos estar preparados. Jesus está voltando. A ceia do Senhor revela exatamente que Ele há de voltar.
Glórias a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Deus nos ajude, que nos mantenhamos nesta fé, nesta convicção gloriosa, tomando a ceia do Senhor, o pão e o cálice, na bendita esperança de que Ele vai voltar. Ele vai voltar, Ele vai voltar, em breve Ele voltará. Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por este culto, pela presença do Senhor em nosso meio, pela presença do Espírito Santo em nosso viver. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós.